o que acontece, né, com respeito a tudo isso que nós temos conversado, né? Você vê que os israelitas, judeus, os rabinos, os ortodoxos, eles não aceitam o Yeshua, inclusive, como o eterno. Que eles falam que o Yeshua não é o eterno, porque senão ele não podia ter morrido. Na verdade, o Yeshua nunca morreu. Ele simplesmente diminuiu a frequência vibratória do corpo dele, alimentou todos esses seres. Esses seres, eles têm o poder de se alimentar do homem nas costas do homem. Ele pluga numa área das costas aqui e se alimenta da centelha do homem. Por isso que o homem é visível. Então o que acontece? Quando o Yeshua ele passou da dimensão vibratória da matéria, foi com o Eli, com a Shekhinah do Eterno, ele entrou na outra dimensão e começou nessa frequência desse universo, começou a anunciar nesses 3 dias. Vamos pôr que nesses 3 dias ele teve anunciando ou trazendo aquelas pessoas que estavam nesses estados vibratórios inconscientes da situação do Eterno, dos resgates do Eterno. Vamos pôr dessa forma. Então, quando o Yeshua ele transpassou, estando no corpo dele, ele transpassou a outra dimensão vibratória. O corpo dele, ele não é que ele morreu, deixou de existir. Ele simplesmente foi transpassando em todas as barreiras frequencial e retornou na mesma frequência inicial. Tudo bem, o corpo foi golpeado, o corpo foi perfurado, o corpo sofreu toda a classe de danos, porque existia um processo para isso. Isso é um assunto, é outro assunto que nós temos que entrar nesse assunto, é um assunto um pouco mais profundo. O Eterno tinha entregado a proteção dele, como entregou a proteção de todo Israel, porque ele é Yahweh Errat, Yahweh é uno, né? Yahweh é um. E Israel significa Israel, que Israel é um com o Eterno, um com ele. Então, quando ele entregou a proteção ali no Getsemane e suou sangue, naquele momento ele entregou a proteção de todo o povo de Israel. Por isso que Israel caiu em todos os seus golpes, ficou todos esses anos nessa situação que estão até agora, né? Mas o que acontece que quando a morte, pessoal, né, que nós temos que entender é que quando o Yeshua entregou, o corpo dele foi o que foi entregue. E o espírito, ou a nefesh, ou os espíritos, vamos pôr nessa eles transpassaram os umbrales e começaram a ativar, e começou a ativar em outra frequência. É verdade. O Yeshua não morreu. Agora o conceito que os gregos e que os romanos passaram para nós, de morte, você vai observar dentro da tua ótica e vai falar assim, não, o Yeshua morreu e ele não é o Eterno não morre. Então o que acontece? Aí tem razão. Nesse conceito de morte, os judeus, os judeus, os rabinos ortodoxos, eles têm razão. Se você vai pegar desse conceito de morte. Agora, se o homem entender que o homem ele é o todo e ele está sobre todas as coisas e ele é rei do universo, e o Eterno serve o homem porque o Eterno colocou o homem num lugar sobre ele mesmo, para que o homem reinasse e pusesse nome em todas as coisas, e todas as criaturas do universo se prostrassem diante do homem. Se o homem começar a entender isso, ele vai entender que ele jamais pode morrer. Então, e que simplesmente ele vai transpassando de estados frequenciais, de dimensão a dimensão, até chegar a uma estatura de um varão perfeito. Então é muito importante nós sabermos que o Yeshua, ele não morreu nesse conceito. Ele deu a vida, deu a comida dele, a essência dele, ele alimentou todas essas energias. E essas energias
foram sustentadas e eliminadas na sua frequência e vencidas aí. Quem? As energias da morte. A morte. Shedim. Que são justamente os Shedins. Mas aí vem. Quando falamos dessas energias, sem prejuízo da existência, não vamos pensar aqui que o Adson está falando que essas coisas não existem. Não é isso. É a frequência vibratória que cada entidade ativa. E esses seres, essas energias que se alimentavam dos seres que estavam na Terra, que estão na Terra, que eles não podem transpassar no estado vibratório maior, eles ficam numa frequência baixa. Esses seres, o Yeshua já alimentou eles, já deu da sua própria, tomou sobre si, sobre os seus ombros. Por isso que fala assim, tomou sobre os seus ombros, porque eles plugam numa coluna da médula e outra aqui na paleta, mais ou menos. E ali eles tomam a centelha do homem. E ele tomou todo o pecado, está registrado assim, em realidade é todo o Shedim, toda a emanação negativa, ele tomou sobre si e levou e pregou no madeiro. Nesse momento, ele venceu a morte, esse estado morboso. Então essa situação que nós estamos vivendo desde aqui, desde o pai de Yohanan, que é o rabino Zacarias, desde Abel até Zacarias, tem uma geração que vai pagar o sangue que foi tomado, que foi derramado, porque teve um propósito. De Zacarias para cá, eu não tenho definido ainda como é que é o processo dessa situação, mas nós vemos claramente que a morte foi vencida. O estado de morte, ou o estado de frequência que esses seres se alimentavam, que comiam, porque uma coisinha mais que eu quero aportar aqui é que são duas classes de luz, de frequência. O eterno está sobre todo. O eterno alimenta as trevas e alimenta a luz, alimenta o mal e o bem. O eterno outorga tudo. O bem e o mal, a regra do bem e do mal, um come o outro. Então existe uma energia que consome você. Existe uma que tudo dá, que alimenta tudo. Então, pessoal, desde esse momento, desde essa hora que o Yeshua foi clavado e ressuscitou, voltou a sonar, recitar. Então, desse momento, a morte foi vencida, e essa situação que nós estamos vivendo, podem crer que não é situação de vida nem de morte. Isso aqui é outra dimensão, que nós temos que tratar de uma forma ou outra de desbloquear, conseguir utilizar os 97% que estão bloqueados, que bloquearam de uma forma ou outra. Nós estamos usando 2, 3% do nosso cérebro, alguns 4%. Então, foi feito um sistema que a humanidade hoje está bloqueada. Ela não pode ver com clareza, não pode perceber a realidade das coisas, devido a um processo, penso que alimentário, sonoro, e outras coisas mais. Eu acredito que eles estão utilizando para bloquear a nossa mente, não permitir que nós conozcamos melhor a vida, ou o que é a vida. Então é isso que eu queria contar mais.